Se a pessoa está interessada em escrever um livro, né? Nós temos tido aqui muitos convidados que passaram por essa experiência, é uma experiência muito bacana, né? Então, uma pessoa quer escrever um livro. Como é que é o roteiro que ela tem que seguir? Ela tem uma ideia, tem um pensamento. Mas existe toda uma questão burocrática, tem toda uma questão de registro de autoridade, né? Como é que funciona esse passo a passo aí? Dá uma dica para quem está nos acompanhando. Escrever um livro hoje no Brasil impresso, até o eletrônico, porque o eletrônico ele requer registro também. Mas vou falar do impresso, tá? O impresso. A pessoa já está com a ideia, já tem escrito lá no seu computador e quer pôr em prática. Vamos lá na parte prática, né? Procurar uma editora. Geralmente, dependendo do tipo de livro que a pessoa, do assunto que ela vai abordar, eu aconselho a procurar uma editora que tenha afinidade com a ideia da pessoa. Vou tentar explicar na prática. Por exemplo, a pessoa é uma militante negra. Eu aconselharia a procurar uma editora que tenha esse viés de identidade negra, que publica livros sobre, por exemplo, religiões de matriz africana, militância negra, porque está coerente com a ideia da pessoa. Porque às vezes a pessoa comete, um colega meu cometeu um tipo de equívoco, né? Ele veio me procurar e tal, com uma certa temática, e procurou uma editora X. Falei, bom, editora X não vai nem ligar para você, meu amigo. Me desculpa a franqueza, mas... por quê? Porque você tem uma certa identidade, o seu livro trata de um certo assunto que eles não interessa publicar, entendeu? Então tem que ter cuidado com isso. Vamos lá. Você tem afinidade, procurou a editora. Fazer o registro, né? Que é o ISBN. Solicitação de código de barras. ISBN, código de barras. E ISBN, código de barras. E, posteriormente, quando sai o livro, na gráfica, ir para o prelo e tal, imprimir, você tem que deixar na Biblioteca Nacional. Aconselho deixar autografado, por causa do controle bibliográfico. Porque uma das coisas da Biblioteca Nacional, um dos seus, né, principais trabalhos, é uma biblioteca para consulta, sim, é óbvio. Mas um dos principais trabalhos da Biblioteca Nacional é fazer o controle bibliográfico nacional. Catálogo, né? O catálogo. Então, qualquer livro que você tenha publicado, registrou bonitinho e tal, manda para a Biblioteca Nacional no setor de depósito legal. Ali, seu livro vai ficar registrado, bonitinho, seu nome vai aparecer na base de dados. Já pensou? Teu nome lá, o teu livro lá na base de dados? Então, você faz todo o processo bonitinho e aconselharia enviar para lá. Porque a Biblioteca Nacional faz o controle bibliográfico do nosso país. Entendeu? Aí tem código de barra, ISBN, né? Que é o registro. Publicou, imprimiu, deixa um exemplar lá. Você tem noção desses valores, desses registros? Não é caro, não. Não é caro, porque tem que pedir uma pessoa para fazer, entendeu? Acho que, em média, cobrando o valor da pessoa, né? Vai ser muito básico do achismo, média de R$200 para poder fazer essa parte de registro. Entendi. Entendeu? E tem que ter a ficha catalográfica também, feita pelo bibliotecário, porque tem que ter o número de registro dele. Então não é qualquer um que faz. Isso, no caso, livro impresso. Livro impresso. O livro digital ele tem o mesmo procedimento, Tem o mesmo procedimento. A diferença é que o código dele ele sai com a leitura de uma espécie de IP, não é isso? Todo o procedimento, tem ficha catalográfica, tem o ISBN, código de barras, mas quando você solicita já dizendo, alegando que é um livro eletrônico. Além que ele pode ser impresso e também eletrônico. Né? Pode ser misto. E pode ser os dois também. Aí vem uma parte polêmica, porque nos dois, você vai publicar o eletrônico e o impresso, você vai ter que pagar 2 vezes. Existe, na estratégia de distribuição do livro eletrônico, muitas das vezes se produz o livro eletrônico com 200 a 300 páginas, um exemplo, né? Normalmente dá menos por causa do tamanho da folha, né? Mas bota aí 200 a 300 páginas. E quando faz a divulgação, ele sai o livro com 200 a 300 páginas, mas o leitor só tem acesso tipo a 10, 15 páginas. Aí, para liberar o restante, tem que pagar o livro. É uma forma do cara degustar e... Né? Isso aí é uma das estratégias de venda que eles estão tendo aí. E é com esse códigozinho que é liberado, que é do código de barra, né? Porém, para digital, que acaba facilitando esse bloqueio. Né? Essa é uma técnica que algumas editoras elas já estão fomentando aí entre a sua clientela, né? Bom, quando nós falamos em leitura, no contexto histórico, as primeiras bibliotecas surgiram no segundo milênio
a.C., na Mesopotâmia, onde se constatavam acervos contendo tábuas de argilas como forma de organizar e manter os registros e representações da época e do povo. Os maiores acervos encontrados datam dos séculos 7 e 8 a.C., em que surgem as grandes bibliotecas da antiguidade. Entre elas, se destaca a Biblioteca de Alexandria, no ano de 280 a.C. a 416 a.C. Essa biblioteca reuniu o maior acervo da cultura e ciência da antiguidade, sendo considerada a mais famosa e importante da época. Na Idade Média, predominaram as bibliotecas ligadas às ordens religiosas. Elas preocupavam-se com a preservação da antiga cultura greco-romana e mantinham seus acervos fechados ao público. No Renascimento, entre os séculos XIII e XV, temos o surgimento das bibliotecas universitárias, a livre circulação de livros, o estabelecimento de um padrão de organização de acervo e a consolidação da figura do bibliotecário como disseminador de conhecimento. Já no século XVII, as bibliotecas ganharam relevância pública e social, com acervos gerais de livros e aberta gratuitamente ao público em horários regulares. Então o livro ele acompanha a evolução da nossa humanidade desde a antiguidade. Sim. Né? Que os primeiros achados da escrita, ele vem já formando, no final da pré-história, todos esses acervos. Né? E nós podemos dizer também que uma caverna ela pode ser considerada uma biblioteca? Porque a maneira de se expressar, claro, dentro do contexto de época, obviamente, né? Vamos dar uma colher de chá aí, né? A maneira de se expressar, de você fazer o seu registro na época, né? Daquele esperoglyphicas, né? Que era chamado na época, era um tipo de registro. Então, quer dizer, eu vou fazer aqui uma síntese, né? Um pouco da evolução do suporte, né? Suporte de registro informacional. Aí tinha lá pergaminho, tinha aqueles livros feitos com lã, né? De cordeiro, argila, é um suporte informacional. E hoje nós estamos passando por uma revolução contemporânea em relação ao livro impresso, que é o livro, isso aqui é um livro. Livro é um tipo de suporte. E os livros chamados eletrônicos ou digitais, entendeu? Então, o suporte é diferente, né? O suporte informacional. Entendi. Então, desde o tempo lá da argila e vindo, né? Resumindo, né? Até os tempos de hoje, os suportes, eles vêm se modificando. Entendi. Você trouxe aqui alguns exemplares aí. Eu trouxe o meu livro solo. Eu já publiquei não, né? Eu já participei de várias coletâneas, mais coletâneas, né? A coletânea mais recente é essa que está aqui, permita-me mostrar, né? Que é do Aleatórios de Nova Iguaçu. Forte abraço aí para os Aleatórios de Nova Iguaçu, tá? Que tem um conto meu aqui, que são contistas da Baixada Fluminense. Eles fazem uma dinâmica muito legal, cada um apresenta seu conto. Lá na Biblioteca Municipal de Nova Iguaçu. Lá em Nova Iguaçu, um grande fomentador é o Miguel Ribeiro. Conhece ele? Miguel Ribeiro. Da FENIG. Da FENIG. Conhece o Miguel, presidente da FENIG? Acho que ele se afastou agora da presidência. Miguel, um forte abraço. Nova Iguaçu ganha muito, a cultura de Nova Iguaçu tem muito a ganhar com o seu trabalho. Parabéns pelo trabalho que você fez à frente da FENIG. Pode contar com o seu amigo aqui, o Evandro Brasil, com toda a nossa equipe, no que você precisar. Miguel Ribeiro. É um nome que a gente tem que colocar aí como uma referência no fomento à leitura e à cultura, não só em Nova Iguaçu, como em toda a Baixada. Enfim, eu falo aqui do meu livro solo, né? Que é um livro de poesias, Mundo de Fábulas e de Livros, né? Da Moser Artes Edições, né? Forte abraço aí pro Moser, da Belfor Roxo. E aqui tem contos, tem poesias, né? Poesias que falam um pouco do meu trabalho, poesias que falam sobre a Baixada Fluminense, entendeu? E já participei de vários contos, livro de poesia. E o mais recente, como eu falei anteriormente, foi esse aqui, de Nova Iguaçu. Que bom. Eu vou aproveitar esse momento e vou fazer a nossa sugestão de leitura. Um livro que, inclusive, hoje eu já citei ele. Então, a sugestão de leitura hoje é O Pequeno Príncipe. Show. Nós estamos falando da dificuldade que nós temos para poder incentivar a leitura.
Então, O Pequeno Príncipe é um livro que vai ajudar você a incentivar o jovem que está na sua casa a ter gosto pela leitura. O Pequeno Príncipe, ele tem como autor Antoine de Saint-Exupéry, um dos melhores livros para se ler e com certeza um dos mais conhecidos também. É bem provável que você já tenha ouvido alguma frase dele por aí. O essencial é invisível aos olhos, tu te tornas eternamente responsável por aquilo que cativas, que são citações do escritor francês Antoine, que é o autor da obra. A trama, O Pequeno Príncipe, narra a história de um menino que vai para um lugar distante e começa a refletir sobre os males da vida. E assim, tenta transmitir o amor por onde passa. O narrador consegue nos fazer enxergar todas as nossas contradições quando adultos, através dos olhos de uma criança. Então essa é a sugestão de leitura que eu deixo para você que está nos acompanhando hoje. É uma leitura fenomenal. Eu, quando tive contato com O Pequeno Príncipe, foi ainda no meu primário, acho que na quarta série, aproximadamente, foi que eu tive contato com a leitura do Pequeno Príncipe. E não confunda O Pequeno Príncipe com O Príncipe de Maquiavel. São leituras totalmente diferentes. Não dê Maquiavel para o seu filho ler, porque você vai se arrepender. Tá certo? Agora, fala aí, Robson. Dentro desse trabalho que você faz, qual foi o trabalho que te deu mais